Para contextualizar você que caiu aqui de paraquedas, ou até você que já é meu inscrito, mas não lembrava desse formato, eu venho feito, mês retrasado eu fiz alguns episódios de vídeos longos assim, né? Enquanto eu fico aqui trocando uma ideia com você, ou não necessariamente, na verdade, é um vídeo para te fazer companhia, tá? Então eu vou ficar aqui durante uma hora te fazendo companhia enquanto você faz alguma coisa aí. Então você pode, por exemplo, colocar esse vídeo antes de dormir. E aí é algo que você não tem que estar prestando atenção. Né? Eventualmente eu vou falar alguma abobrinha ou outra aqui, alguma coisa ou outra. Às vezes eu vou estar em silêncio, principalmente porque eu também faço isso para você me fazer companhia. Então, por exemplo, eu vou agora aqui programar um vídeo que eu vou fazer. Deixa eu até abrir aqui meu Canva. Eu estou trabalhando daqui, tá? Porque eu tenho um Instagram meu de dicas de inglês, que tem a ver com a minha escola de inglês online, né? E aí eu vou gravar um vídeo pra lá e eu vou bolar aqui o vídeo que eu vou fazer lá. Então, às vezes eu vou estar em silêncio aqui fazendo meu negócio, às vezes eu vou e falo alguma coisa. A ideia é essa, tá, galera? Uma coisa leve pra eu te fazer companhia. Então, senta aí ou deita. Aliás, se você quiser me contar o que que você fica fazendo, o que que você faz ao longo desse vídeo, eu sou curioso, eu gosto de saber. E você pode maratonar. Acho que tem uns 4 episódios desse aqui no meu canal. Tem uma playlist, tá? Pode entrar aí que eu sou sua companhia nesses vídeos longos. Beleza? Entenderam o conceito? Entendeu a ideia? É isso. Tô aqui pra te fazer companhia enquanto você faz alguma coisa. De repente você tá até fazendo a mesma coisa que eu aí, né? Trabalhando, montando, fazendo alguma coisa. Enfim. Vamos nessa, vamos nessa. Que dia é hoje? Hoje é quinta-feira, né? Como é que tá sendo sua semana aí? Você que tá vendo esse vídeo no dia do lançamento. Tá indo bem? Aqui eu vou te falar que, pô, tá produtivo, cara. Tá produtivo. Tô até feliz, sabe com o quê? Eu eu tinha na minha cabeça que o frio me deixava improdutivo. Uma coisa que eu coloquei na minha mente assim, e que não necessariamente é verdade. Aí eu tô descobrindo agora na prática que não. Eu consigo ser produtivo no frio. Eu tenho me forçado bastante a me manter produtivo nesses dias frios. Aliás, ontem eu vi uma notícia dizendo que foi a tarde mais fria aqui em São Paulo desde 2020, cara. Que doideira, né? Pera aí, galera, deixa eu só procurar um negócio aqui, que se eu fico falando eu não consigo achar o que eu preciso achar. Enquanto isso, vai fazendo tuas paradas aí. Achei. Achei. Então, eu li na notícia ontem que foi o dia mais frio de São Paulo desde 2020, cara. Que doideira, né, mano? Enquanto isso, lá na Europa, também vi uma outra notícia que lá tá ao contrário, lá tá tão calor, mas tão calor, que parece que pegou fogo numa escola. A galera teve que fechar várias escolas em várias cidades na Europa por conta do calor. Ai, meus amigos. Aquecimento global. A gente vai ter que se juntar e dar um jeito nessa parada aí, meu irmão. Loucura, cara. Pera aí, rapidão, tá?
Mas aí o que acontece? Sempre que o frio chegava, né? Eu falei que eu tinha na minha mente. Não é que eu tinha na minha mente, é que, cara, toda vez que o frio chegava, minha produtividade ia pro saco, cara. Aí eu tomei a decisão de que não, isso não ia mais ser uma realidade. Quietinho, Thor. Não ia ser mais uma realidade na minha vida, sabe? Que eu não ia deixar o frio, o clima, barrar o que eu quero fazer. E tenho conseguido. E é até interessante a gente ver o quanto que, puxa, muitas coisas que a gente toma como verdade absoluta nas nossas vidas, no final das contas, não é tão verdade absoluta assim. É uma questão de decisão, né, cara? É você realmente, pô, decidir. Não quero tal coisa pra minha vida, ou quero tal coisa pra minha vida. E se você bancar suas próprias decisões, você consegue fazer o que você quiser, né? Até coisas que a gente acha que não tem controle, meu. Até, por exemplo, essa questão que eu tô falando do frio. Pera aí, tá, gente? Quando eu fico em silêncio é porque eu tô fazendo minhas paradas aqui. Não, vocês entenderam já a ideia, né? Pra ninguém achar, nossa, que vídeo esquisito. O cara às vezes fica quieto. É, a ideia é essa, tá? É como se você tivesse aqui comigo, aqui. E eu tô fazendo minhas paradas, e você tá aqui comigo fazendo suas paradas, e essa é a ideia. Às vezes pessoas ficam em silêncio, às vezes, né? Então, é isso. Essa é a ideia desse vídeo, a proposta. Proposta, tá? Próstata. Então, tipo, cara, coisas que a gente acha que não tem controle. Por exemplo, até com relação ao próprio frio que a gente estava falando. Eu também tinha como uma verdade na minha vida que toda vez que o clima mudava, na verdade, seja do calor para o frio, ou seja, do frio para o calor, que eu ficava doente. Eu achava, tipo, porque isso acontecia sempre. Tá frio agora, por exemplo, tá frio. Tô de boa. Aí o calor começa a voltar, fico doente. Aí tá calor. Já melhorei da gripe, né? Quando começa a esfriar, fico doente, fico gripado. E eu tinha isso como uma realidade, cara. Aí eu também decidi, falei, não, isso não vai mais acontecer, mano. Não vai mais. Porque assim, eu moro em São Paulo e pelo que eu ouço a galera dizer, aqui o clima é um dos lugares em que o clima mais muda do nada, né? Claro que no mundo inteiro isso acontece, mas pelo que eu sei, tá, gente? Não tô cagando regra, não. Até onde eu sei, aqui muda muito. Toda hora. E é verdade. Então, tipo assim, se eu mantivesse isso na minha vida, de que não, o clima mudou, eu fico doente, nossa, mano, eu ficava doente direto, vira e mexe. Praticamente 2 vezes por mês, uma no mínimo, eu tava doente. Eu falei, não, mano, quer saber? Eu não aceito mais isso, não aceito. E bloqueei essa ideia da minha mente e parou de acontecer. Por incrível que pareça. A princípio, né, falando assim, parece algo que estaria fora do nosso controle, não é? Mas eu consegui controlar. Interessante isso, cara. Very interesting. Very interesting. Mano, a minha cadeira, ela tá descendo sozinha. E eu não sei como resolve isso. Se alguém souber, me fala, porque toda hora eu tenho que subir ela de novo. Uma raiva.
Mas será o Benedito? O vídeo que eu falei que eu vou gravar lá pro meu Instagram de dicas de inglês, que é o que eu estou preparando aqui no meu computador enquanto gravo esse vídeo aqui pro meu YouTube. Esse vídeo que eu vou gravar com a própria câmera aqui. Então, ou seja, vocês estão vendo o vídeo do YouTube, né? Mas num determinado momento aqui, eu vou começar a falar com vocês, com a câmera, só que pro vídeo que vai pro meu Instagram. Porque daí eu vou cortar esse trecho dessa live zona que eu tô fazendo com vocês aqui, editar bonitinho e tal, colocar as coisas que eu tô botando na tela aqui e fazer o vídeo legal. Então não estranhem, tá? Eu vou avisar antes, na hora que eu for gravar eu vou avisar vocês, mas só pra vocês não acharem estranho, porque eu tô fazendo o vídeo aqui pra vocês e de repente eu vou gravar um outro vídeo dentro do próprio vídeo. É um Inception de vídeo. Mas primeiro eu tô bolando ele aqui. Stay with me. You, me, you, be, do. It's gonna, I think about. Aliás, esse formato de aula aqui, de aula, ó. É porque a aula é porque é o vídeo que eu vou fazer pro meu Instagram de dicas de inglês é uma aula de inglês em 1 minuto. Aula de inglês em 1 minuto. Mas esse formato de vídeo aqui no YouTube, quando eu fiz as primeiras vezes, eu fiquei meio em dúvida assim, falei, caramba, será que alguém vai gostar de assistir isso daqui? E aí teve uma galera que me chamou no Instagram e falou, pô, Caio, eu gostei pra caramba, eu gosto de ter alguma companhia, alguma coisa pra eu ficar ouvindo enquanto eu tô trabalhando ou antes de dormir. A pessoa que me chamou falou que eu tava ouvindo trabalhando, né? Eu gosto de ficar ouvindo e foi legal porque foi algo leve, você ficou só trocando uma ideia ali, nada que eu precisasse estar muito atento e era uma companhia, pô, a galera gostou, fiquei feliz, gente. Por isso que eu voltei aqui pra fazer mais. Quero fazer mais e mais disso. Pra mim é legal. É legal. Cara, tô olhando pra cá porque eu tenho outra tela aqui do lado, né? Eu tenho uma tela aqui e uma aqui. Mano, trabalhar com duas telas, galera. Antes eu achava, tipo assim, quando eu tava acostumado a trabalhar com uma tela só e meus amigos falavam, não, mano, você tem que trabalhar com duas telas, faz muita diferença. Eu falava, ah, nada a ver, mano, me viro mó bem com uma tela só. Não, velho, faz muita diferença. Quando eu digo isso porque às vezes eu trabalho fora, né, de casa, e aí eu levo o notebook e é uma tela só, porque aqui eu tô com meu notebook e um monitor. Então quando eu saio é só o notebook. E aí, nossa, aí que eu sinto a diferença, cara. Aí que a gente sente a diferença.
Vamos se hidratar, né? É importante. Já tomou água hoje, meu querido? Minha querida? Tem que tomar água, hein, cara? E vou te falar que tomar água... Ó minha cachorra querendo aparecer. O que você quer? O que você quer, rampeira? Não pode dar ousadia que começa os dois, né? Ó, se eu me inclinar pra frente, ela vai subir na cadeira, se liga. Subistes. Subistes. Vampira, safada, sem vergonha, sirigaita, prostituta. Para, Pepper. Vou te falar. Chega, Pepper, chega. Eu tava falando que tomar água é uma questão de hábito. Então, tipo, eu procuro tomar 2,5 litros de água por dia, né? Eu tenho 7 garrafinhas d'água. Essa aqui é a que eu menos gosto, inclusive, porque ela não tem... Sabe o plastiquinho? Caiu. De tanto usar, caiu o plastiquinho. Não tenho mais o plastiquinho dela. Com a marca aqui, né? E aí, acho que eu vou até jogar ela fora. Porque eu sou meio autistão, galera. Então o fato dessa garrafinha não ter plastiquinho me faz pensar que ela cumpriu o seu papel já na minha vida. Bicho idiota, né? Mas eu tenho procurado tomar 2,5 litros por dia. E aí, deixa eu só fazer um negócio aqui, gente. Essa cadeira descendo, ainda mais com a Pepper aqui. Prefiro descer a câmera. Puta, pior que o notebook fica aparecendo, mano. Pronto. Pra tomar 2,5 litros de água por dia, eu tive que fazer disso um hábito. Então eu tenho as garrafinhas, eu sei que eu preciso tomar 5 delas por dia. E aí eu tenho anotado aqui, eu tenho uma lista da minha rotina, né? Tudo que eu faço todos os dias. É diferente de uma lista de tarefas. A lista de rotina são aquelas... Eu tenho também uma lista de tarefas, por exemplo. Mas eu tenho uma lista de rotina, que tem lá tudo que eu faço todos os dias, né? E que eu não posso esquecer. Por exemplo, tomar 2,5 litros de água, se não tá na lista, você não cria hábito, você esquece, mano. Você esquece. Então tomar água, quando você quer bater uma meta de consumo de água, não é algo que você vai sentir sede de 2,5 litros. Não vai. Por isso que você tem que fazer daquilo um hábito. Porque você toma sem sede mesmo. E aí, como eu tenho na minha lista de rotina, toda hora eu olho minha lista de rotina pra ver, o que eu vou fazer agora? Eu venho, olho, é hora de fazer tal coisa. E tá lá também tomar, porque as coisas que da minha lista de rotina, que eu faço uma vez no dia e já era, eu dou um check, né? Dou um check, ela fica arriscada, eu já não olho mais. Então, por exemplo, vamos lá, pra vocês saberem da minha lista, ó. Eu dividi minha rotina em 4 blocos. Bloco A, bloco B, bloco C, bloco D. O bloco A é o bloco no qual eu faço as tarefas domésticas, cuido dos meus pets, cuido da mente, do corpo e do espírito. Então aqui são coisas como arrumar a cama, colocar ração para os meus pets, treinar, o que mais, ó? Colocar roupa para lavar, esse tipo de coisa. Meditar. Meditar não, que eu não tenho meditado mais, mas eu leio a Bíblia, oro todos os dias. Então tudo que envolve tarefa doméstica, os animais. Ó, tem um peixe também. Tem um monte de bicho pra cuidar aqui. Tem o gato, cachorro e peixe. A mente, o corpo e o espírito tá nesse bloco A da minha rotina. Aí tem o bloco B, que são os trabalhos de gestão, administração, estratégico e operacional da minha empresa. Então tá tudo envolvendo esse tipo de coisa da minha empresa aqui.
O bloco C é o trabalho de marketing e vendas da minha empresa. É a parte mais importante do meu dia. Todas as tarefas envolvendo isso estão aqui. E o bloco D é o desfrute, né? Eu faço o que eu quero no bloco D. Saio com alguém, saio com algum amigo, vejo um filme, vejo uma série, enfim, é o desfrute, né? Que tem que ter no seu dia também. Então essa é a minha rotina, ela é dividida assim. E aí, tudo que é feito uma vez só e já era, eu dou check para eu não olhar mais para aquilo ao longo do dia. Arrumar a cama, por exemplo. Ó, tá escrito aqui, é inclusive a primeira tarefa do meu dia. Eu arrumo, dou check, não olho mais para aquilo. Agora, coisas como tomar água, 2,5 litros, tipo assim, eu não dou um gole de água e dou check. Não, eu só posso dar o check quando eu bato as 5 garrafinhas. Então, eu não dou check enquanto não bater as 5 garrafinhas. Então, ele fica sem o check aqui na minha lista. Toda hora que eu abro minha lista para ver o que eu vou fazer, eu leio lá, tomar água. Deu, verdade, eu vou, dou uma golada. Então, dessa forma, eu consegui criar o hábito. Fica a dica aí. Aí existe também a lista de tarefas, né, que você pode ter. Aí é outra coisa, tá? A lista de tarefas que eu tenho também. São tarefas eventuais, né? Não é algo que você necessariamente vai fazer todo dia. Então, por exemplo, deixa eu abrir a minha aqui só pra vocês verem, ó. Quer ver? Ó, eu preciso uma coisa de dia a dia, de coisa doméstica, por exemplo. Eu preciso comprar uma extensão nova, dessas de pôr na tomada pra ligar a outras coisas, né? Eu preciso comprar mais uma. Então tá aqui. É uma tarefa. Não é uma coisa que eu vou fazer todo dia. Preciso lembrar de comprar a extensão. Quando eu for comprar, eu tiro da minha lista de tarefas. Essa é a diferença. Então é importante você ter essas duas coisas. Eu vejo que tem gente que não tem isso muito claro, por incrível que pareça. Não por incrível que pareça, não é que eu vejo que tem gente, é que eu não tinha isso muito claro. Então, antigamente, quando eu tentava organizar minha vida, eu falava, bom, vou usar o Google Calendário, né? O Google Calendar para colocar tudo. E aí ficava tudo meio misturado lá, coisas de rotina, coisas de tarefa, aí eu começava a me perder. Então, a ferramenta que eu uso hoje, eu não vou falar o nome, porque senão vai parecer anúncio, né? Mas, cara, qualquer coisa que você puder usar aí, nem que seja um caderno, bicho, pra ter a sua lista de rotina e as tarefas, enfim. Num caderno, não, porque você vai ter que escrever sua rotina todo dia, né? Quando você riscar lá, amanhã você tem que escrever tudo de novo. Mas qualquer ferramenta aí, mano, qualquer ferramenta. Eu não vou falar que eu uso, porque não estou sendo patrocinado. Mas quem quiser muito saber, pode me perguntar lá no Instagram que eu falo, tá bom? Lá eu falo. Deixa eu fazer meu bagulho aqui que eu distraí demais. Vai fazendo suas coisas aí, irmão.
And for the record, I have never had this problem before with anyone. I don't actually have a boyfriend, but, Can I have your number? why do I have to be the responsible grown-up who worries? I have something to show you later. I just found out I have to go to Eu tô... Mano, tem um negócio aqui muito legal. Deixa eu descobrir como é que eu baixo isso aqui. Cara, tem um I site. just found out I have to go to Columbia. To Columbia? Um site que eu... Não sei se já ouviram falar nesse site, né? Eu já tinha ouvido falar, mas nunca tinha usado. Tô usando agora, pela primeira vez. Que você digita qualquer frase, palavra, enfim. E ele encontra cenas de filmes e séries nas quais foram ditas essas frases e palavras. E aí eu vou usar uma aqui no meu vídeo do meu Instagram. Também não vou falar o nome, não. Não, esse eu vou falar, vai, não custa. Playphrase.me. Playphrase.me. Phrase com PH, tá? Phrase. I have never. And for the record, Brabo. Cara, eu ia falar um bagulho. Ah, eu ia falar o seguinte, turma. Pra esses vídeos que eu tenho feito aqui, se você for ver os anteriores... Opa, peraí que caramba, a câmera parou de gravar. Às vezes ela faz isso, minha câmera. Eu faço assim pra sincronizar o áudio. Quem tava dormindo aí, me desculpe se eu te acordei. Eu estava sincronizando o áudio da câmera com o microfone, tá? Se você acordou, me perdoe. Eu ia dizer o seguinte. O que eu ia falar? De novo. Será que eu tenho TDAH, velho? Não é possível. Lembrei. Se você entrar no meu canal e ver os episódios anteriores desse quadro aqui, de vídeos longos pra te fazer companhia, você vai ver que em alguns eu compartilhei minha tela, reagi a alguns vídeos. Mas a ideia, pra mim, de produzir isso aqui é ser algo leve, né? Então, que nem eu tô aqui fazendo meu trampo, liguei a câmera, é algo leve, simples. Só liguei a câmera e tô trocando ideia com você aqui, te fazendo companhia e tal. Quando eu comecei a reagir a vídeos, era um trampo antes. Ah, o que eu vou reagir hoje? Deixa eu colocar aqui, bonitinho, tal. Mas, se vocês eventualmente quiserem muito que eu reaja a alguma coisa, pode me enviar, me manda. Lá no meu Instagram, é @englishcaio. Tá na descrição também. Só clicar lá e me seguir. Pode me mandar, Caio, reaja isso aqui no seu canal. Que daí eu reajo aqui. E aí é tranquilo porque eu não tive que ficar procurando, fazendo uma curadoria de conteúdo legal pra reagir, sabe? Vindo de vocês, pô, aí é tranquilo, só coloco aqui e reajo. Compartilha a tela e tal. E comentem aí, pô, o que vocês estão achando dessa ideia aqui. Comenta de verdade mesmo. Pra mim faz diferença saber se tá sendo legal ou não. A ideia é ser algo realmente gostoso pra você, sabe? É algo que eu tô fazendo isso aqui porque é algo que eu gostaria que alguns produtores de conteúdo que eu gosto fizessem algo do tipo. Eu gostaria de ter alguém... Porque geralmente o que a galera faz é algo com conteúdo, né? Ou seja, eu tô me auto colocando que nem lixo aqui, né? Falando que eu tô fazendo algo sem conteúdo. Mas tipo assim, que nem, é exatamente isso que eu tô falando. Aqui não tem um conteúdo específico. Até já falei algumas coisas aqui hoje, dei a dica do
da rotina e tal. Mas a ideia disso aqui não é ter um conteúdo. Ó, tipo assim, vamos lá, vamos explicar melhor. Hoje nós vamos falar de tal coisa. Não, não é nada disso aqui. Eu ligo a câmera e o que me vem à cabeça eu falo. E quando não vem nada, eu não falo. E geralmente todo mundo que produz conteúdo, cada vídeo que é feito, ou cada live que é feita, ou cada podcast que é feito, qualquer coisa assim, tem um propósito. O tema é tal, né, geralmente. Mas eu gosto também dessa coisa leve e descompromissada, de não, vamos só trocar uma ideia aqui sobre qualquer coisa, sabe? Então, por isso que eu tô fazendo, porque tem tanta gente que eu acompanho que eu gostaria que fizesse algo assim. E aí, bom, já que não vejo quase, na verdade não me vem ninguém à mente que faça algo do tipo, né? Não também que eu esteja, nossa, o cara acha que tá revolucionando. Não, não tô achando nada disso, tá? Mas eu tô falando das pessoas que eu acompanho, nenhuma faz algo leve assim de só ficar trocando uma ideia, fazendo companhia do outro lado da tela, sabe? E aí eu falei, então eu vou ser essa pessoa pra quem estiver me assistindo aí. Então por isso que eu tô falando, comentem o que vocês estão achando da ideia. Vamos lá. Never. Never é um verbo? I never, you never, he never. Never é verbo? Olha as perguntas que me vêm às vezes. A galera acha que o teacher sabe tudo. Teacher não sabe nada, cara. Teacher verifica tudo que ele vai te ensinar antes. Então tô em dúvida realmente se never em inglês é um verbo. Ah lá, não, não é um verbo. É um advérbio que indica negação. Verdade. Eu tô fazendo uma pesquisa aqui, gente. Então eu tô montando, porque nessa aula de inglês de 1 minuto que eu vou gravar, eu tenho uma lousa que eu montei no Canva, né, como se fosse minha lousa de teacher, com alguns exemplos, com algumas coisas anotadas ali, que eu mostro para a pessoa que está vendo o vídeo enquanto eu vou comentando e explicando. E aí eu estou montando essa lousa e estou fazendo a pesquisa do conteúdo, estruturando o conteúdo que eu vou ensinar. No caso da aula de hoje, aula de inglês em 1 minuto que eu estou montando aqui para gravar já já, eu vou falar do uso do have como um verbo auxiliar de outro verbo, porque o have em inglês ele tem alguns usos, né? Um deles, por exemplo, é como o próprio verbo em si, como o verbo ter. Então, I have, eu tenho a bottle of water in my hand. Eu tenho uma garrafa de água na minha mão. Então, aqui ele é o verbo ter, ou possuir. Eu possuo uma garrafa. Aí não importa muito, não muda muito. E o have também serve como verbo auxiliar de outro verbo. Então, I have eaten. Eu comi. I have eaten something. Eu comi tal coisa, sabe?
I have eaten breakfast. Eu comi café da manhã. Ou I have never drink coffee. Have coffee, não se fala drink coffee. Não se fala drink coffee, porque coffee não é considerado um drink. Se fala have coffee. Pera aí. Deixa eu afastar o microfone aqui pra fazer um negócio. Porque eu deixo o microfone meio em cima, perto do teclado, eu não consigo digitar. Oxe, mano, tô ouvindo um funkão vindo da rua. Cada coisa que acontece quando liga a câmera, cara, é impressionante, bicho. Nunca tem música alta aqui na minha rua. Pra não falar que nunca tem agora que é período de festa junina e julina. Nos dias de final de semana à noite eu tenho ouvido alguma festa junina rolando por aqui, mas fora isso, não. Aliás, se alguém aí quiser aprender inglês, como é que tá seu inglês, hein? Seu inglês tá bom? Se o seu inglês não estiver bom, se você quiser aprimorar seu inglês, se você acha que o inglês pode te trazer mais oportunidades na sua vida, tanto profissional quanto pessoal, fica aí o convite para você conhecer minha escola online de inglês, tá? Não é porque é minha escola não, mas é bom, é bom. As aulas são ao vivo, são no Google Meet. Vou até colocar uma imagem aí pra vocês verem. O nome da escola é Super Row, Escola de Inglês. E a gente tem aula ao vivo no Google Meet, focadas em conversação, até para quem começa do zero, tá? Pessoas que começam do zero, que não sabem nada, a gente tem um método para já começar na conversação. E aí com isso a gente consegue levar a pessoa do zero ao avançado em até 24 meses. Então, pode ir lá conhecer, caso você queira aprender inglês, fica meu convite aqui que você vai gostar. Aliás, se você falar que veio do meu canal, você tem 14% de desconto, tá? 14% de desconto nas mensalidades. Então pode, pra conhecer, saber como funciona, sem compromisso, vai lá conhecer mesmo. Você clica aqui no link que tá na descrição desse vídeo. O primeiro link da descrição. Entra aí na descrição que você vai achar o link. Pode entrar lá, que você vai ser direcionado para o site da escola para as informações. Na descrição e também tá no comentário fixado, tá? No topo dos comentários tem lá o link da escola. Pode chamar lá. Olha o funkão na rua. Que loucura, mano. Vocês vão achar que é mentira, cara. Mas realmente não tem funkão na minha rua, geral. Funkão não, nenhum tipo de música. Aí liga a câmera.
Por exemplo. Por exemplo. Sabe uma coisa que eu tô curioso também, gente? Pra saber quem me conhece há anos, porque eu até perguntei no meu vídeo anterior, né? Que foi o vídeo especial. Foi um vídeo que eu fiz agradecendo pelos 15 anos de YouTube, que eu tô no YouTube há 15 anos. 15 years, galera. 15 anos. Vocês acreditam nisso? Peraí. I have eaten. Quase terminando, quase finalizando aqui. Vou gravar já o vídeo pro Instagram.
Acho que eu terminei aqui, hein? Só colocar um negócio aqui. Galera, a câmera tinha descarregado, tinha acabado a bateria da minha câmera, então desde o take que vocês estavam vendo agora no vídeo e agora foi um intervalo de 2 horas. Pra vocês não parece, obviamente, mas aqui pra mim passou-se 2 horas e nessas 2 horas eu terminei aqui de montar tudo pra minha aula de inglês em 1 minuto que eu vou fazer agora. Inclusive já vou gravar agora, agora vai. E deixa eu só fazer outro negocinho aqui. Caraca. Vacilei num bagulhetes aqui. Mas tudo bem, depois eu arrumo isso. Tá. Agora vocês estão vendo minha tela aí, inclusive, né? Aliás, eu sou um idiota. Seria legal eu ter compartilhado minha tela desde o início, né? Pra vocês verem eu montando. Mas tá aqui, ó. Foi isso que eu tava montando. Vocês estão vendo aí. Essa daqui é a imagem de uma aula ao vivo, da escola, enfim. E eu devia ter mostrado, né, enquanto eu tava fazendo, pra vocês, pra quem colocou esse vídeo e ficou olhando pra tela, ter algo pra ver, pelo menos. No próximo, eu compartilharei minha tela desde o início, tá? Bom, vamos lá. O que eu ia falar? Ah, eu tava dizendo que nesse meio tempo, nessas 2 horas que passou, né, eu aprendi a usar o CapCut. Eu nunca tinha usado o CapCut. Aí eu aprendi a usar, coloquei lá, fiz um vídeo meu com legenda, muito legal. Mas enfim, voltei e agora eu vou gravar então a aula de inglês em 1 minuto pro meu perfil do Instagram, tá? Eu já tô gravando a tela, então, áudio, ok, câmera, bom, tudo certo, eu vou começar. Vamos nessa. Gravando ao vivo aqui com vocês. Se eu errar, vocês vão ver o erro ao vivo. Porque isso aqui eu não vou cortar. Depois eu vou pegar esse trecho e vou colocar lá no meu Instagram. Vamos lá. Aula de inglês em 1 minuto. Quando usar o verbo have antes de outro verbo? Vou fazer de novo. Aula de inglês em 1 minuto. Quando usar o verbo have antes de outro verbo? Beleza, ficou melhor. Inverter essa aqui, vai ficar melhor.
Nós temos algumas formas de usar o verbo have, tá? Uma das principais e mais óbvias é a tradução direta desse verbo, que é ter, possuir. Por exemplo, eu tenho 5 dedos na minha mão. I have 5 fingers on my hand. On my hand ou at my hand? Eu... Não, at não seria, pô. At é... On. Tá certo, on my hand. Aí, ó. Tô falando pra vocês, galera. Isso daqui pra galera do YouTube, tá? Galera do YouTube. Tô falando, teacher, mano. Muitas vezes a gente esquece as coisas. Negócio simples, normal. Fiquei em dúvida se era on my hand ou at my hand. At, nada a ver. Porque at seria tipo... I'm at... É, tipo assim, eu estou em um lugar, sabe? I'm at this place. Então, nada a ver. 5 dedos on my hand. Por exemplo, eu tenho 5 dedos na minha mão. I have 5 fingers on my hand. Então, é um dos usos de have, mas o uso que eu quero ensinar para vocês hoje é um outro. É o have como um verbo auxiliar de outros verbos. Geralmente, a gente vai usar o have junto com outro verbo no present perfect, em tempos perfeitos, em tempos compostos. Depois, em outro vídeo, eu posso também falar mais sobre tempos compostos, present perfect, mas hoje vamos nos ater ao have. Eu tenho aqui na nossa lousa alguns exemplos. Então, por exemplo, eu já comi. I have eaten. Nós já finalizamos. We have finished. Você aprendeu bastante hoje. You have learned a lot today. Ou seja, você não está falando que tem algo, que possui algo, que é a tradução direta do have. Você está falando que fez algo até agora. Eu já comi. Então, o have, ele é sempre usado para algo que aconteceu no passado, mas que tem importância agora. Mais um exemplo aqui, ó. Ela já terminou o trabalho. Aqui um exemplo em português para você entender a lógica, tá? Mano, será que vai dar 1 minuto esse vídeo? Vou ter que dar um jeito de deixar em 1 minuto. Então aqui está o verbo principal, terminou. Ela terminou o trabalho no passado, mas isso é importante agora, já. Aqui o verbo auxiliar, para mostrar que ela já terminou agora, já está terminado o trabalho. Entendeu a lógica? Então com essa lógica clara, fica mais fácil de entender, não é? Voltar aqui no outro exemplo. I have eaten. Eu já comi. Comi no passado, mas estou satisfeito agora. Ficou com alguma dúvida? Me conta aí e me segue para acompanhar mais vídeos como esse, caso você tenha gostado. Seja bem-vindo aqui ao meu perfil. See ya! Muito bem, galera do YouTube. É isso. Se vocês quiserem ver como que o vídeo ficou pronto, vai lá no meu Instagram, porque no mesmo dia que eu tô postando esse vídeo no YouTube, vou postar o vídeo do Instagram, então você já consegue ver lá, tá? Bom, galera, preciso editar esse negócio todo que eu fiz aqui. Vou finalizar nossa live, né? Que não é ao vivo, mas praticamente uma live. Te fazendo companhia. Espero que vocês tenham gostado. Me deixem seus feedbacks. Se vocês quiserem sugerir alguma coisa, sou todo ouvidos. E pra mim, um prazer ter sua companhia aqui comigo também. A gente se vê no próximo. Até mais.